Boa noite, meu nome é Dinamara, sejam todos bem-vindos ao canal do Centro Espírita Eurípides de Barzanufo, da cidade de Franco da Rocha. Com muita alegria, com muita satisfação, vou dar sequência das leituras da obra O Céu e o Inferno ou A Justiça Divina segundo o Espiritismo de Allan Kardec, da segunda parte, capítulo 5, Suicidas. Minha leitura de hoje é da comunicação de François Simon Louvet, e a comunicação da mãe e filho. Antes de iniciar a leitura, vamos agradecendo ao nosso querido amado Mestre Jesus por mais esta oportunidade de aprendizado do seu Evangelho na luz da doutrina espírita. Pedimos a espiritualidade amiga do espaço, a iluminação necessária para que possamos melhor entender, compreender e refletir tudo o que esses espíritos, com seus exemplos, vai nos deixar. E com certeza esses espíritos já foram amparados e auxiliados, e que eles sejam abençoados onde quer que eles se encontrem. Que assim seja, graças a Deus. François Simon Louvet, do Havre. A seguinte comunicação foi dada espontaneamente em uma reunião espírita no Havre, a 12 de fevereiro de 1863. Abre aspas. Terei piedade de um pobre miserável que passa muito por cruéis torturas? Ó, o vácuo, o espaço, despenho-me, caio, morro, acode-me. Deus, eu tive uma existência tão miserável, pobre diabo, sofri fome muitas vezes na velhice e foi por isso que me habituei a beber, a ter vergonha e desgosto de tudo. Quis morrer e atirei-me. Oh, meu Deus, que momento! E para que esse desejo quando o termo estava tão próximo? Orai para que eu não veja incessantemente esse vácuo debaixo de mim. Vou despedaçar-me de encontro a essas pedras. Eu vos suplico, a vós que conheceis as misérias daqueles que não pertencem a este mundo. Não me conheceis, mas eu sofro tanto. Para que mais provas? Sofro. Será isso o bastante? Se eu tiver fome em vez desse sofrimento mais terrível e, aliás, imperceptível para vós, não vacilareis em aliviar-me com uma migalha de pão, pois eu vos peço que oreis por mim. Não posso permanecer por mais tempo nesse estado. Perguntai a qualquer desses felizes que aqui estão e sabereis quem fui. Orai por mim. François Simon Louvet. O Guia do Médium. Esse que acaba de se dirigir a vós foi um pobre infeliz que teve na terra a prova da miséria, vencido pelo desgosto. Faltou-lhe a coragem e, em vez de olhar para o céu como devia, entregou-se à embriaguez, desceu ao extremo último do desespero, pondo termo à sua triste provação, atirando-se da Torre Francisco I,
no dia 22 de julho de 1857. Tende piedade da sua pobre alma, que não é adiantada, mas que lobriga da vida futura o suficiente para sofrer e desejar uma reparação. Rogai a Deus lhe conceda essa graça e com isso tereis feito obra meritória. Buscando-se informes a propósito do assunto, encontrou-se no Jornal do Havre, de 23 de julho de 1857, a seguinte notícia que resumimos. Ontem, às 4 horas da tarde, os transeuntes dos cais foram dolorosamente impressionados por um horrível acidente. Um homem atirou-se da torre, vindo a despedaçar-se nas pedras. Era um velho puxador de cordas, cujo pendor a embriaguez o arrastara ao suicídio. Chamava-se Francisco Victor Simon Louvet. O corpo foi transportado para a casa de uma das filhas na rua Cordelier. Tinha 67 anos de idade. Aqui tem uma observação do Kardec. 6 anos fazia que esse homem morrera e ele se via ainda cair da torre, despedaçando-se nas pedras. A terra, o vácuo horrorizado e as perspectivas da queda. E isso há 6 anos. Quanto tempo durará esse estado? Ele não o sabe, essa incerteza lhe aumenta as angústias. Isso não equivale ao inferno com suas chamas? Quem revelou e inventou esses castigos? Pois são os próprios padecentes que os veem descrever como outros os fazem das suas alegrias, e fazem-no muitas vezes espontaneamente, sem que neles se pense, o que exclui toda a hipótese de sermos nós o joguete da própria imaginação. Então, o exemplo desse espírito François Simon Louvet fazendo uma breve meditação a respeito da condição, dele ter precipitado o término da própria vida, que ele ficou 6 anos sofrendo, vendo a cena do ato que ele praticou, se despencando no despenhadeiro, e que ele não conseguiu, quando encarnado, suportar as provas que ele estava passando. Então, a gente medita que todos nós temos as nossas provas, as nossas dificuldades, que nós temos que superá-las de cabeça erguida, que a gente possa vencer os desgostos da vida, olhando para o céu e tendo coragem, de enfrentar e resolver, fazendo o melhor que a gente puder para nós, para quem convive conosco, mas sempre lutando pela vida e não fugindo, nos vícios, nos gatilhos que as nossas
contrariedades nos traz, isso faz com que nós perca a nossa capacidade de estar sempre pensando, né, nas conquistas, nas pequenas conquistas que nós já tivemos. Então, que nós possa enfrentar com cabeça erguida e não se envolver nos vícios, né? Porque o suicídio é considerado um crime, né, aos olhos de Deus. Mas nós temos que sempre estar lembrando daquela passagem, né? Não mostre para Deus o tamanho das suas dores. Mostre para as dores o tamanho do seu Deus, que Ele nos ampara e nos protege, e Ele nunca dá um fardo que nós não possamos carregar. E que Deus abençoe esse espírito onde quer que ele esteja. E gratidão por ele nos ter deixado essa importante mensagem. Mãe e filho. Em março de 1865, o Sr. C, negociante em pequena cidade perto de Paris, tinha em sua casa gravemente enfermo o mais velho dos filhos, que contava 21 anos de idade. Esse moço, prevendo o desenlace, chamou a mãe e teve forças ainda para abraçá-la. Esta, vertendo copiosas lágrimas, disse: vai, meu filho, precede-me, que não tardarei a seguir-te. Dito isto, retirou-se, escondendo o rosto entre as mãos. As pessoas presentes a essa cena contristadora consideravam simples explosão de dor as palavras da senhora C, dor que o tempo acalmaria. Morto o doente, procuraram-na por toda a casa e foram encontrá-la enforcada num celeiro. O enterro da suicida foi juntamente feito com o do filho. Evocação do filho muitos dias depois do fato. Pergunta: sabeis do suicídio de vossa mãe em consequência do desespero que se lhe causou a vossa perda? E a resposta do filho: sim, e sem o pesar causado por esta fatal resolução da parte dela, julgar-me-ia completamente feliz. Pobre, excelente mãe, não pôde suportar a prova dessa separação momentânea e tomou para si unir ao filho o caminho que dele mais deveria afastá-la. E por quanto tempo assim retardou indefinitivamente a sua reunião, que tão pronta teria sido se sua alma se conformasse submissa às vontades do Senhor, se fosse resignada, humilde, arrependida ante a provação que se lhe impunha da expiação que deveria purificá-la. Orai, ó, orai por ela, e sobretudo não a imiteis, vós, outras mães, que vos comoveis com a narrativa da sua morte.
Não acrediteis que ela amasse mais que outras mães a este filho que era o seu orgulho. Não, é que lhe faltaram a coragem e a resignação. Mães que me ouvis, quando agora empanar os olhos dos vossos filhos, lembrai-vos de que, como Cristo, eles sobem ao cimo do Calvário, de onde deverão elevar-se à glória eterna. Benjamim C. Agora a evocação da mãe. Quero ver meu filho. Tendes o poder de dar-me cruéis. Tomaram-me para levá-lo à luz e a mim me deixaram em trevas. Quero, porque me pertence. Nada vale então o amor materno, porque tê-lo carregado no ventre por 9 meses, tê-lo amamentado, nutrindo a carne da sua carne, sangue do meu sangue. Sangue do meu sangue, guiado aos primeiros passos, ensinando a balbuciar o sagrado nome de Deus e o doce nome de mãe. Ter feito dele um homem cheio de atividade, de inteligência, de probidade, de amor filial, para perdê-lo quando realizava a esperança concebida a seu respeito. Quando o brilhante futuro se lhe atualhava, não, Deus não é justo, não é Deus das mães, não lhes compreende as dores e desesperos, e quando me dava a morte para me não separar de meu filho, eis que novamente me roubam. Meu filho, onde estás? O evocador. Pobre mãe, compartilhamos da vossa dor, buscastes, no entanto, um triste recurso para vos reunirdes aos vossos filhos. O suicida é um crime aos olhos de Deus e deveis saber que Deus pune toda a infração das suas leis. A ausência do vosso filho é a vossa punição. Aí ela responde: não, eu julgava Deus melhor que os homens, não acreditava no seu inferno, porém cria na reunião das almas que se amaram como nós nos amávamos. Enganei-me, Deus não é justo nem bom, por isso que não compreende a grandeza da minha dor como do meu amor. Ó, quem me dará meu filho? Tê-lo-ei perdido para sempre? Piedade, piedade, meu Deus. O evocador. Vamos, acalmai o vosso desespero. Considerai que se há um meio de ver vosso filho, não é blasfemando contra Deus como ora o fazeis. Com isso, em vez de atirardes a sua misericórdia, fazei jus da maior severidade. E ela fala: disseram-me que não mais o tornaria a ver e compreendi que o haviam levado ao paraíso. E eu estarei acaso no inferno? No inferno das mães, ela existe. Demais o vejo. E o evocador fala: vamos, acalmai o vosso desespero, considerai naturalmente que o tornarei a ver,
mas é preciso merecê-lo pela submissão à vontade de Deus, ao passo que a revolta poderá retardar indefinitivamente esse momento. Ouve-me, Deus, é infinitivamente bom, mas é também infinitamente justo. Assim, ninguém é punido sem causa sobre a terra. Se ele vos infligiu grandes dores, é porque as merecestes. A morte do vosso filho era uma prova vossa resignação. Infelizmente, a ela sucumbisse quando em vida, eis que após a morte de novo sucumbis. Como pretendes que Deus recompense os filhos rebeldes? A sentença não é, porém, inexorável, e o arrependimento do culpado é sempre acolhido. Se tivesseis aceito a provação com humildade, se houvesses esperado com paciência o momento da vossa desencarnação, ao entrardes no mundo espiritual em que vos achais, tereis imediatamente avistado vosso filho, o qual vos receberia de braços abertos. Depois da ausência, vê-lo-ia radiante. Mas o que fizesse ainda agora fazeis, coloca entre vós e ele uma barreira. Não julgueis perdido nas profundezas do espaço, antes mais perto do que supondes. É que véu impenetrável o subtrai a vossa vista. Ele vos vê e ama sempre, deplorando e triste condição em que caístes pela falta de confiança em Deus e aguardando ansioso o momento feliz de vos apresentar. De vós somente depende abreviar ou retardar esse momento. Orai a Deus e dizei comigo: meu Deus, perdoai-me ter duvidado da vossa justiça e bondade. Se me punistes, reconheço merecida punição. Dignai-vos, aceitai meu arrependimento e submissão à vossa santa vontade. E ela fala: que luz de esperança acabais de fazer despontar em minha alma. É como relâmpago em a noite que me cerca. Obrigado, vou orar. Adeus. Aqui tem uma observação. A morte, mesmo pelo suicídio, não produziu nesse espírito a ilusão de se julgar ainda vivo. Ele apresenta-se consciente do seu estado. É que para outros o castigo consiste naquela ilusão pelos laços que os prendem ao corpo. Essa mulher quis deixar a terra para seguir o filho na outra vida. Era, pois, necessário que soubesse aí estar realmente na certeza da desencarnação, no conhecimento exato da sua situação. Assim é que cada falta é punida de acordo com as circunstâncias que a determinam, e que não há punição uniforme para as faltas do mesmo gênero. Aqui é um exemplo de uma mãe
exageradamente apegada ao filho mais velho. E pelo que dá para entender aqui, não está escrito, mas se o filho mais velho, ela tinha os outros filhos, né? Que ela acabou deixando órfãos, né? Com essa atitude fatal, né? Já que o filho falecido, né? Que ele deveria estar já numa condição de espírito feliz, mas lá no plano espiritual, por esse ato que a mãe dele cometeu, ele não nem podia, né, estar completamente feliz, porque a sua mãe não pôde suportar a prova da separação dele. E o filho fala aqui, na nossa leitura, que se a mãe dele não tivesse cometido suicídio, na hora certa do desencarne, né? Quando chegasse o momento certo dela desencarnar, ela estaria lá com ele. Mas que como ela abreviou, né, a própria vida, isso acabou interrompendo esse encontro, que ele estava lá, mas que um véu não deixava ela avistar o filho. Então, é ilusório abreviar a própria vida por amor, por apego exagerado, né? E não querendo fazer nenhum julgamento, porque eu também sou mãe, porém, não podemos blasfemar e nem duvidar dos desígnios de Deus. E o suicídio é um ato grave que ela cometeu e ainda por cima, né, ela não percebendo disso, que eu acho que ela não tinha esse conhecimento, ela ainda fala que Deus é injusto e que Deus a estaria punindo com a separação do filho. Então, nessas mensagens, nós vimos como é importante o trabalho mediúnico nas casas espíritas, né? Quando o médium auxilia esses espíritos errantes, né? E que quando o evocador auxilia ela amorosamente, ela se acalma e fala que vai orar para Deus. O médium falou com ela e deu para ela um novo despertar, né? Um novo direcionamento para que o espírito dela se acalmasse, né? E a revolta dela cessasse. E ela, agradecida, auxiliada, ela se volta para Deus e disse que ia orar. E assim, com essas reflexões, vamos agradecendo ao nosso Pai Celeste por mais esses ensinamentos para o nosso processo evolutivo. Gratidão pela vida
Que Deus, Jesus, nossa Mãe Maria Santíssima, emane sua luz para que possamos fazer desta encarnação a melhor encarnação que nós já vivemos. Envolve-nos, Senhor, todos em sofrimento, para que se encontrem na fé, na tranquilidade, esperança de que tudo será resolvido e que tudo passará. Graças a Deus, graças a Deus. Encerramos a nossa lição de hoje e até a próxima leitura da obra O Céu e o Inferno aqui no canal. Gratidão. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoa nossas dívidas e ofensas, assim como perdoamos os nossos devedores e ofensores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos, Senhor, de todo mal, porque teu é a misericórdia para sempre. Que assim seja, graças a Deus.